Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Aragão e eu ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas em 60 dias. E hoje eu quero falar sobre um tema interessantíssimo para nós, povo de venda, para nós vendedores, que é: seja promovido aumentando as suas vendas. Porque muitos vendedores também têm esse sonho, têm esse desejo de ser promovido, de crescer profissionalmente, né? Porque a ideia é que quando você cresce profissionalmente, você também cresce financeiramente e como pessoa, e seu conhecimento, seu intelecto de vida, ok? E o que é isso? Como que podemos fazer para que isso aconteça? Qual que é a consequência disso? Quando nós aumentamos as nossas vendas, nós temos alguns efeitos colaterais, né? Um deles eu já falei, ser promovido, mas um deles é atingimento de metas. Qual vendedor que não quer atingir as suas metas? Que vendedor que não quer bater metas todos os meses? É lógico do que eu estou falando aqui. Às vezes a pessoa está a 50% da meta, pode acontecer, 30%, 80% da meta, está muito mais próximo, né, do 100%. Mas se você continuar aumentando constantemente, se você não está batendo as metas, em um determinado período de tempo, você vai chegar aos 100%. É porque eu falo o 100%. E por que eu falo aumentar as vendas? Porque isso é algo que tem que ser constante, rotineiro, né, na vida de um vendedor que quer crescer profissionalmente, quer ser promovido, que quer ser um top de vendas. Então, a primeira consequência é o atingimento de metas. Outra coisa, quando você começa a atingir suas metas, a sua remuneração aumenta. Mesmo que você não tenha batido as metas, você sai lá de 60% de atingimento de metas, aumenta em 10% a sua venda, puxa, 10% tem que ser comemorado. A sua renda também aumentou. Isso é consequência também de se aumentar as vendas. Entendem que é um processo? Outra coisa, quando você começa a aumentar as metas todos os meses, você não vem batendo meta, não vem. De repente, um mês você aumenta 10%, 15%, no outro mês 15%, 20%, 30%, de repente você está 100% da meta, 105%, 120%, 130%. Foi todo um processo de evolução. Você soube respeitar o seu momento, você soube respeitar a jornada. Você começa a ganhar algo muito interessante. E todos nós, como seres humanos, principalmente como profissionais de vendas, né? Nós ganhamos mais visibilidade. De quem? Dos nossos amigos em nossa volta, dos nossos familiares, dos nossos colegas de vendas e dos nossos gestores, dos nossos líderes, aqueles que realmente que vão nos premiar, que vão nos dar uma oportunidade de crescimento no negócio, na empresa, a visibilidade de poder crescer. Agora, e se tiver, depois de todo esse processo, aumento, né, aumentar a meta, atingimento de metas, maior visibilidade, maior remuneração, você já está cumprindo o seu papel como vendedor. E mesmo, e aí é um processo que você tem que saber ter a consciência que você tem que ter a experiência e a aptidão para ser promovido, porque muitas vezes não acontece, mas pelo menos 3 pontos importantes você já conquistou. Porque às vezes você não, puxa, tudo bem, mas não é o que eu estou buscando. Talvez você não esteja buscando agora, mas no futuro você esteja. Isso já aconteceu comigo. Há muitos anos atrás eu trabalhava em uma empresa e eu entrei, eu já era gestor em uma outra empresa, tá? Eu estava há alguns anos lá, acabei saindo para ir para essa outra empresa do ramo de automobilístico, e eu fui com o intuito de
ser vendedor e não me esquentar, não me estressar, porque ser gestor é isso, né? Com a equipe de vendas. Que é se estressar somente comigo, com as minhas metas, com os meus objetivos. Por quê? A diferença de remuneração, mesmo eu sendo gestor em outra empresa, era bem maior. Então, tem esses níveis também. Então, aquilo já foi uma promoção. Eu saí de um nível de gestão, status, que muitas vezes é status, para um nível de vendedor novamente. As pessoas podem achar, alguns podem achar que, puxa, o Ricardo caiu de nível. Não, financeiramente. E aí, profissionalmente, eu também cresci. Porque eu fui promovido financeiramente e o nível de dificuldade também de vendas aumentou. Então, eu fui com o intuito inicialmente somente de ser vendedor. Mas eu já tinha o quê? Eu já tinha experiência, eu já tinha um currículo de gestão, eu já gostava disso, mas naquele momento eu não gostava. Mas passado um tempo, em torno de 2 anos, eu tive a oportunidade de ser promovido. Mas nesse momento eu tive um conflito, porque ao mesmo tempo que eu tive a oportunidade de ser promovido, eu tive a oportunidade de vir para onde eu estou hoje, que é uma multinacional, e era mais um salto na minha vida, justamente por mostrar competência, né, para mim e para as pessoas que estavam em volta, e meu currículo estava no mercado, e tive a oportunidade de, mais uma vez, crescer. Não, eu fui para trabalhar com vendas, e logo adiante eu fui promovido a gestor de vendas. Ou seja, a promoção, quando você busca o conhecimento, busca ter o contato com as pessoas, ser sincero, ser cavalheiro, né, ser simpático com as pessoas, a promoção é uma consequência, porque você já tem os números necessários, né? O aumento de renda, o atingimento de metas e a visibilidade. Agora, não é interessante aumentar as vendas apenas um mês. As vendas, é como eu disse, tem que ter uma jornada, é um processo. Você sai de 30% para 35%, para 40%, você sai de 80% de atingimento das metas para 85%, para 90%, você sai de 100% de atingimento de metas para 105%, 110%, 115%, 120%, 200% da meta, por que não? Imagina você um vendedor que bate 200% da meta, 300% da meta. Eu conheço vendedores assim, eu também já tive a oportunidade de fazer isso como gestor e tenho muitas vezes, e como vendedor. Lógico que alguns negócios, depende de cada negócio de venda que você atua. Tem algumas empresas que têm alguns limitadores de vendas, né? E tem alguns limitadores que são os próprios vendedores mesmo, né? Ele bate a meta, puxa, tá perto do final do mês, vou segurar para o mês que vem. Pior bobeira que se faz, né? Você se acostuma a se limitar ao longo da sua vida. Vou falar aqui sobre um vendedor que trabalhou comigo. Ele trabalhou comigo por 8 anos. E eu vi esse cara crescer profissionalmente. Foi legal. Mas ele não cresceu tanto quanto ele podia. O local que eu atuo, os profissionais realmente são os melhores, estão muito qualificados no mercado. Já tem que vir de uma crescente na carreira. Crescente mesmo, carreira, de status, já tem que vir numa crescente de remuneração no currículo dele, tem que ter bastante experiência de mercado. Então, não é para iniciantes onde eu atuo. Tá? Então, o cara já tem que estar com uma carreira praticamente consolidada, e aí eu trago esse profissional, ou seja, eu, no caso, sou um headhunter. E eu consegui, esse rapaz, ele estava na crescente, ele tinha uma sociedade com o sogro dele. E por 8 anos ele trabalhou comigo, só que 2 anos e meio ele teve um grande resultado. 2 anos e meio ele performou acima das metas dele. Então, o que fica percebido que ele conseguiria fazer isso. Ele tinha competência. Só que ele se derrotou por um. Então, em 8 anos, ele teve 2 anos e meio bom, e o restante? E depois de um tempo, ele queria ser promovido, e não foi. Por quê? Justamente porque ele, para você ser promovido, você tem que estar na crescente sempre.
consolidando a sua performance mensal, semestral, anual. Ele consolidou, ele não chegou a consolidar. 2 anos e meio parece muito tempo, mas não é. Alguns conseguem ser promovido nesse período? Conseguem, né? Mas tem que ter um resultado muito aquém ainda. Ele teve 2 anos fantásticos, mas ainda tinham pessoas na frente que estavam performando mais e por mais tempo. E tinha outros também que performaram em picos muito maiores, com resultados extraordinários. Consequência disso, ele perdeu a oportunidade. Ele participou do processo, mas durante o processo, que foi um processo longo de avaliação, já percebia-se a queda dele. Então, ele perdeu uma oportunidade que ele queria. Né? Ele sabia que tinha capacidade, ele já tinha até uma experiência de gestão, ele tinha boa formação, tem, né? A pessoa está viva, claro, está em outro negócio agora, né? O negócio dele próprio, mas ele deixou de performar. E como a pergunta é o seguinte: o que é avaliado normalmente quando se está promovendo um profissional? Se ele não consegue desenvolver, lapidar ele, consolidar mais ele sozinho, como ele vai fazer isso como equipe de vendas? Por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos? Isso é muito pensado. Quando não se tem opção, dizem assim, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Mas tinha-se muitas opções, e no meu negócio, o que mais tem é opção de pessoas de alta performance para ser promovidos. Então, ele perdeu a oportunidade, porque os concorrentes também eram fortes. E é sempre pensado isso, além da aptidão, além da experiência, além do resultado crescente e constante, a pergunta é: como você vai cuidar, ensinar as pessoas para terem resultados, no mínimo, constantes ou crescentes? Dizem que a equipe é espelho do gestor. Então, ele teria uma equipe por 2 anos, 2 anos e meio? Não pode. Então, isso é algo que tem que ser pensado, principalmente quando você vai promover. Lógico, cada negócio tem uma característica. Talvez em outro negócio ele fosse extremamente qualificado para a função de gestor de equipes, ou em outro, pessimamente qualificado, mas ali ele tinha algumas qualificações, mas faltou algo e perdeu essa oportunidade. Tem outros casos também de vendedores de aumento de venda constante. Eu vou falar de uma profissional que trabalha comigo há anos, ela tem 11 anos de negócio. Quando nós vamos, 10 anos são 120 meses. 11 anos são 132 meses. Então, ela, em 132 meses, né, não estou nem falando em ano, ela cresceu a meta dela constantemente. Ela pagou aquele preço inicial, mas quanto mais passa o tempo, ela consegue performar mais com a mesma quantidade de trabalho. Ela não diminuiu o trabalho, a carga de trabalho. Ela diminuiu o estresse, ela consegue fazer mais resultado. Por quê? Porque lá no início, ela pagou o preço de muito aprendizado, de muito estresse, ela entendeu que ela não poderia desistir igual o outro parceiro, que com 2 anos e meio cansou e... Né? É possível? Claro que é. Uma pessoa, né, uma mulher, quando entrou no negócio, tinha um filho pequeno, uma menina pré-adolescente, né, marido, a família dela, parecia-se quase impossível uma mulher largar um filho pequeno, que nem estava andando ainda, acho que tinha 10 meses na época, uma menina pré-adolescente, né, e não muitas vezes é até mais complicado para a mulher, né, porque o instinto da mulher e a necessidade da mulher de cuidar dos filhos é sempre mais difícil para a mulher, nós entendemos isso, nós homens, e as mulheres também, e ela, hoje o filho já tem, né, 10 anos, mais de 11 anos, ou mais de 11 anos, e ela continua performando mês a mês melhor. Ou seja, são mais de 130 meses de crescente no negócio, ou seja, é sempre possível aumentar as vendas.
Como resultado disso, ela aumentou visibilidade, atingimento de meta constante, já vi ela bater 500% da meta, remuneração constante, mas ela não quer ser promovida, não é o caso dela. Então quem quer ser promovida, se ela quisesse, ela seria, com certeza. Teria jeito para coisa? Muitas vezes o melhor vendedor talvez não seja um bom gestor. Às vezes a pessoa até com um pouco menos de performance tem mais possibilidade de ser um grande gestor do que aquele top demais. Eu gosto muito de futebol e para fazer uma analogia aqui, existem grandes técnicos de futebol que não foram aquele maior craque, mas são melhores como técnico até do que foram como jogador. Foram bons, ótimos jogadores, mas são melhores até como gestores, né, de futebol técnicos do que na hora de jogar ali, que é o caso do vendedor também. Outra coisa, não aumente as suas vendas pensando somente em promoção, né? Aquele meu primeiro o primeiro caso que eu falei do meu parceiro pensando em promoção, essa outra aumenta pensando uma questão de vida, né, de crescimento mesmo, e outros pensam, né, por quê? O que você tem que fazer para aumentar a venda? Qual que é a ideia? Primeiro, faça isso para evoluir, para crescer profissionalmente, né, para crescer financeiramente, para ganhar mais dinheiro. Claro, para ter a oportunidade de ter mais qualidade de vida. Porque quando você evolui, a sua mente se abre um pouco mais, você consegue enxergar mais outras coisas que você não via. E quando você ganha mais, você tem a oportunidade de ter mais qualidade de vida. Muitas vezes você vai poder comprar aquele carro que você queria, comprar aquela casa que você queria, se tem filhos, colocar ele numa escola particular do seu gosto, ou maior, de maior valor de parcela, de maior de valor de mensalidade. Então, pense em ser promovido, não, pense em ganhar, aumentar suas vendas, não somente na promoção, porque envolve outras coisas. Então, nós, como vendedores, temos que entender isso. Outro caso, tem um rapaz ele era muito bom de vendas, mas o que ele quis? Ele queria ser gerente comercial, se tornar um gestor, para descansar. E tudo o que não deve ser, porque normalmente, já tive outras experiências, como dono de negócio, gestor de negócio, o gestor e o dono do negócio, ele trabalha mais que os vendedores. Na maioria das vezes. Se ele não está trabalhando mais com os vendedores, tem algo errado. Porque o gestor, ele tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, ele tem que fazer diversas, além de ele dominar muito bem as vendas, ele tem que entender de pessoas, ele tem que ter, eu costumo dizer, peito de aço, ser um psicólogo, muitas vezes, dele e dos outros, né? Ele tem que absorver mais a pancada, ele é a ligação, muitas vezes, e o elo entre a diretoria e a equipe de vendas, então, ou seja, ele tem que estar muito bem, ele tem que ser muito bem, um cara muito bem resolvido emocionalmente. E também tem que entender que o seu preço tem que ser maior do que os vendedores, senão vai estar errado. Agora, se o cara quer ser promovido, vai lá, faz resultado, simplesmente para achar que vai ser gestor, vai mandar nas pessoas, está errado. Já começou errado, está errado. E não ache que apenas aumentar somente as metas, se tornar um top de vendas serão suficientes para ser um gestor. Já falei sobre isso. Tem que ter jeito com as pessoas, com os vendedores, e o ideal, como eu já disse, é ter experiência. Ah, mas Ricardo, eu nunca tive experiência e eu quero pleitear uma vaga. Cara, se aprimore. Se a empresa já está vendo que você está crescendo profissionalmente, se a empresa já está vendo que você está buscando conhecimento para isso, se a empresa vê que mesmo não tendo experiência, você tem uma boa relação, o respeito dos seus amigos, um tipo de liderança diferente, você vai ser promovido, depois você vai ser treinado, lapidado para isso. Na prática, e muitas empresas preparam a pessoa para isso, e outras também não. Em outra empresa,
tinha uma situação que é uma transição, né, que você passava, era testado até ser promovido, chamava-se braço direito. Então, você era um vendedor, mas você era o braço direito do gestor. E então, você conseguindo conciliar as duas coisas, quando o gestor não estava, por uma reunião ou outra, você era o responsável. Eu já tive essa possibilidade, e quando eu estava nessa empresa, mas eu acabei indo para outra por uma questão de maior crescimento. Então, já é um preparo. Tem empresa que faz isso, né, que faz um test drive para você e para os seus colegas e para eles mesmos de avaliarem, né? Eu já falei de números dessa amiga que trabalhou comigo, mas eu vou falar de um campeão de vendas que realmente pleiteou o cargo. Eu falei de uma top de vendas que não pleiteou, de um campeão de vendas que pleiteou o cargo e foi negado o cargo de gestão para ele, de liderança. Por quê? Excepcional vendedor, o número 1 no meio de mais de 1.000, né? Um profissional top, né? Qualquer empresa que é um profissional daquele, boa formação, tinha tudo, mas ele não tinha jeito com as pessoas. Mas como que ele vendia, Ricardo? Porque ele sabia utilizar as técnicas do processo de vendas para atuar com os seus clientes, mas com os seus pares ele era antipático. Então, como que você pode ser um gestor antipático que não que provavelmente você vai ser o chefe? Nós estamos no ano de 2021. Existem chefes? Sim, mas o que mais se sobressai, e as grandes empresas hoje, elas buscam líderes, gestor de pessoas, que conseguem tirar o máximo das pessoas. Um cara desse que conhece muito de vendas, até mais que os gestores, é melhor que os gestores. Não poderia? Não, porque também tem que conhecer de gente. Mas ele vende, Ricardo, ele conhece de gente. Ele tem que conseguir, entendeu? A outra parte, como extrair o melhor dessas pessoas, como direcioná-las a um caminho de crescimento. E ele não sabia, além de ser muito antipático com os pares, não com seus clientes, ok? Agora, mesmo que uma pessoa consiga ser promovida e aumentar as suas vendas, ela vai continuar, mesmo que não, né? Eu estou buscando isso, vamos supor, eu estou buscando, eu estou querendo, igual meu colega lá no início, ele não conseguiu, mas ele só começou, ele continua caindo. Mas se você continuar crescendo, que é o caso do campeão, mas você nem precisa ser campeão, continue aumentando as vendas, suas metas, você vai continuar batendo as suas metas. Você vai continuar aumentando sua renda. Quando você faz essas duas coisas, você tem a probabilidade, a possibilidade de aumentar seus sonhos. Sonhos que você não enxergava antes, você passa a enxergá-los. Porque você tem um leque maior de opções. Outra coisa, você conquista os seus sonhos com maior velocidade. Então, por mais que você se frustre, às vezes, de não conseguir, continue tendo uma promoção, se você quer mesmo, eu te falei, se prepare, né? Para ser um gestor. Mas se não der, continue batendo aumentando as suas vendas, suas metas vão ser batidas, sua renda vai ser aumentada, seus sonhos vão ser realizados, eles vão ser ampliados e você vai conquistá-los com cada vez mais, com mais velocidade. Então, sonhos talvez você levaria 5 anos para conseguir, você consiga em 1, 2 anos. Então, em 5 anos, você consegue realizar 2, 3, 4 sonhos, ao invés de um. Pense nisso. Certa vez eu entrevistei um profissional, a ideia dele, quando ele veio, ele estava trabalhando, estava empregado, era gestor de outra empresa, mas era abrir ele estava buscando alguns parceiros, já tinha alguns, para abrir um negócio em Portugal. E como eu queria contratar esse profissional, eu contratei, né? Depois de um tempo ele acabou saindo, foi para realmente ser empreendedor, mas ele cresceu muito profissionalmente. Mas o que eu disse para ele? No meu negócio, né? Em cada negócio tem sua característica. Se ele viesse para cá, seguisse as orientações do modelo de negócio, do modelo de vendas, de processo,
né, que eu ia ensiná-lo, talvez sonhos que ele buscasse para ter em 30 anos, ele conseguiria em 5 anos ou uma década. E eu vi ele conquistar alguns, muito mais rápido, e ele me agradeceu por isso. Eu não sei a dimensão de comissão do seu negócio. Puxa, Ricardo, mas você está falando de algumas dimensões grandes. Como eu sempre digo, eu nem sempre tive em dimensões de altos comissionamentos. Hoje eu tenho essa possibilidade. Eu tenho uma estrada, uma jornada de 32 anos de carreira. Eu já apanhei bastante. Eu sei o que é bater pastinha, eu sei o que é tomar não. Até hoje eu sei, né? Eu sei o que é, às vezes, muitas vezes, sair na chuva, o que é sair cansado, né, para trabalhar estressado, a meta, gerente te pressionando, você achando que não vai conseguir aquele bônus porque não vai fechar aquela venda, e veja os meus vendedores, né? Mas busque sempre se aprimorar, dê sempre o seu melhor. O que é ser o melhor? Aumente as vendas constantemente. Você só tem a ganhar com isso, não existe desvantagem. Ah, tem desvantagem? Tem. Talvez você tenha que pagar o preço um momento mais que o outro, mas faz parte. Mas eu vou falar de um exemplo meu. Qual foi a consequência nesse último negócio de eu aumentar abruptamente as minhas vendas, crescer, explodir já de início, e como eu tive a oportunidade por isso, por já ter uma experiência de gestão, de liderança, de negócio, eu fui promovido muito rapidamente. O que acontece? No negócio que eu atuo atualmente, são pelo menos 2 anos trabalhando com vendas para se aprimorar realmente o processo de formação de um vendedor, quando eu contrato esse vendedor. Tanto que eu já falei de um colega, levou 2 anos e meio, ele performou e depois caiu. Mas eu performei mais que ele nos 2 anos e meio. Primeiro, sim, só no primeiro ano eu fiz muita, no meio de 40 pessoas no meu escritório, eu fui o melhor no primeiro ano. Tive a oportunidade de estar entre os melhores do Brasil com 3 meses de vendas. Eu fui o líder da equipe que entrou comigo nacionalmente nos 6 primeiros meses, no primeiro ano. Então, eu acabei pulando essa etapa. E vou dizer, não era algo que eu estava buscando naquele momento, mas eu tinha o quê? Eu tinha experiência. Eu tinha aptidão, mas eu estava buscando simplesmente ser o melhor vendedor que eu pudesse. Olha a consequência disso. Eu fui promovido, tive a oportunidade de eu montar a minha equipe, escolher a dedo que eu gostaria de ter, e com 1 ano e 3 meses, muito antes dos 2 anos, que na época era tido como algo muito difícil, quase impossível de acontecer, e eu consegui. Mas eu não fui, no meu caso, eu não fui visando a gestão, a gerência. Eu fui para outro negócio, para esse negócio, na época, isso foi em 2008, eu vim para o negócio com a ideia de ser o melhor vendedor que eu pudesse ser. E o meu melhor foi isso, foi ser o melhor na minha região, né, no meu estado, na minha agência, entre os melhores do país, com apenas 1 ano e 3 meses. Aí veio a possibilidade. Poderia não vir se eu não tivesse experiência, não tinha, mas tudo aconteceu. Então, esteja sempre preparado. Mas tem muitas pessoas que falam, puxa, eu precisava de mais tempo para estar mais preparado. Cara, não fuja dos desafios. Eu também não me sentia preparado. Eu tinha experiência, estava preparado com a experiência anterior. Para essa nova experiência, não. Então, eu dei o meu melhor. Então, deu sempre o seu melhor. E isso eu vi acontecer mais 2 vezes. 2 profissionais que eu mesmo contratei em anos diversos tiveram a mesma possibilidade, diante dos 2 anos, serem promovidos e se tornarem grandes gestores de venda. Um deles me ultrapassou em resultado, principalmente nos últimos anos agora, levou um tempo, mas ele não me ultrapassou como vendas, né, na hora que estávamos vendendo ali, né? Então, eu contratei ele como vendedor, né? Como vendedor, eu fui melhor que ele.
Mas como gestor, nos últimos anos, ele está me superando. Fico muito feliz. Né? Foi um cara que eu trouxe para o negócio. Esses dois tinham experiência de gestão, um era empresário e o outro era gestor de vendedores também. Mas quando eu falo isso, eu falo, puxa, Ricardo, mas você contrata gestor e o cara aceita para vir para vendedor? Sim, é pelo nível de remuneração. É uma multinacional que paga muito, altos níveis de comissionamento. Mas isso para grandes vendedores. Tem outros. A ideia é contratar sempre grandes, a nata do mercado. Mas mesmo a nata ali, tem muitos que não performam muito, performam ali na média. E os que se destacam com experiência, como foi o meu caso, e o caso desses dois profissionais, acabam sendo convidados para a área de gestão. Ou seja, eu vivo num modelo de negócios que é C igual a C, comprometimento igual compensação, totalmente meritocrático. Existem alguns negócios que nós sabemos que não é meritocrático, né? É mais pela amizade. Porque tem alguns vendedores que têm a seguinte, que não conseguem, eles têm as seguintes impressões, o quê? Tem que trabalhar, tem que se trabalhar, tem que se matar de trabalhar para aumentar as vendas. Isso é uma verdade? Não, é minha verdade. Depende do ângulo que você usa. Alguns realmente se matam, mas isso no modo pejorativo de se falar, né? Não precisa se matar. Tem que se aplicar? Tem. Eu, quando fui promovido, eu estava muito focado, mas para conquistar sonhos. Né? E no meio do sonho, né, é aquele círculo virtuoso, vem até uma promoção no meio. Então, ninguém precisa se matar para aumentar suas vendas. Você precisa estar cada dia mais preparado, cada dia mais motivado e não se dominar pelos não, né, pelos clientes chatos, porque os chatos compram demais, né? O preço, outros acham também que o preço é muito alto. Nossa, eu não vou pagar esse preço. Outros acham que quando o cara é promovido também, foi sorte. Ele ser promovido, estava na hora certa, no lugar certo. Um amigo meu disse que a sorte vem quando a competência cruza com a capacidade, ou vice-versa. Então, pode acontecer sorte, mas no mundo dos negócios, tem que estar no lugar certo na hora certa, isso, claro, mas tem que ter resultado, tem que ter competência, tem que ter perfil, né? Tem que ter currículo. Né? No meu negócio é assim, e outros também são, e outros não. Cada empresa tem o seu estilo, tem a sua cultura. E tem vendedor que acha que quem é promovido, né, puxa-saco. E tem pessoas que são promovidas que são puxa-saco, infelizmente. A pergunta é, será que eles vão se sustentar no cargo, puxando saco? Porque puxa-saco não é sinônimo de aprendizado, né? Puxa-saco não é sinônimo de crescimento profissional. É sinônimo de puxar o saco. Então, os puxa-sacos também acontecem de ser promovido. Tem a empresa que pensa nisso, percebe. Muitas vezes eles não percebem, eles confundem o puxa-saquismo com um marketing muito elaborado do cara. Mas hoje, cada vez eu vejo nas empresas, né, isso diminuir. O nível de puxa-saquismo, né, esses puxa-sacos, os gestores estão cada vez mais preparados para detectá-los rapidamente. Tem puxa-saco muito resultado? Tem um pouco. Aquele com médio resultado, que muitas vezes é o perigoso, né? Mas os gestores estão cada vez mais preparados para se blindar contra esse tipo de profissional, né? A empresa querem agora cada vez tem muita empresa que antes promovia a pessoa por tempo de casa. Isso eu vejo também que cada vez mais tem acabado.
Que bom, muito legal a evolução, né, das empresas assim, dos profissionais. Imagina, existe ainda, existe, mas a pessoa ser promovida pelo simples fato dela estar ali mais tempo, e a competência, né? A empresa tem que ser capitalista. Ah, mas aquele cara, só por ele estar ali, ele já é competente. Talvez seja competente para não ser mandado embora, seja competente num nível médio, né? Então, só pelo tempo, por isso que eu gosto da atividade que eu atuo hoje, é meritocrático. Ou você é o cara, ou você é o cara. Se não, você fica ali no meio do bolo. E não é só ser um bom vendedor. Não é somente ser um bom vendedor e batedor de metas e um grande vendedor e não buscar se desenvolver. Ah, às vezes eu sou um bom vendedor, sou um grande batedor de metas, mas esqueço de me desenvolver. Estou sempre falando isso aqui. Desenvolva. Se não for para ser promovido, desenvolva-se na habilidade das vendas, né? O vendedor tem que estar sempre procurando um curso, um treinamento, cobrando da empresa, lendo, uma boa leitura sobre vendas, sobre o seu negócio. É isso. E como aumentar mesmo as vendas e ser promovido? Bem, na minha experiência, porque tudo que eu estou falando aqui é minha visão, né? Não existe verdade absoluta, mas é minha visão de aprendizado ao longo desses anos. Como realmente aumentar as vendas e ser promovido? Na minha visão, no que eu acompanho em volta, né, à minha volta. Primeiro, dedicação para aprender. Eu indico profissionais para serem promovidos, assim, dedicação para aprender. Ser bom em vendas, isso é óbvio. No mínimo, precisa ser o campeão, não, mas no mínimo, cara, para ser promovido a gestor de venda, tem que ser muito bom em venda. E também, depois, ele tem que se aprimorar como pessoa, né, como profissional. Ser disponível e com interesse legítimo, né? Que eu digo, os gestores, os diretores estão cada vez mais bem treinados para evitar o crescimento dos enganadores, os puxa-sacos. Então, quando ele vê o interesse genuíno daquele cara, daquele profissional, que aquele cara sempre está disponível, não é só um puxa-saquismo, o cara quer aprender mesmo, ele começa a tomar espaço. Bom de venda, dedicação para aprender, bom convívio com a galera, e saiba se vender e fazer o seu comercial. Eu digo de fazer o seu jabá, que é diferente de ser o puxa-saco. Ou seja, eu quero ser promovido, além de ser bom de venda, dedicação para aprender, estar disponível, eu tenho que saber vender o meu jabá. Eu tenho que saber fazer o meu comercial. Eu te confesso que até uns anos atrás eu acreditava que isso não precisaria. O resultado, pelo resultado, sim, iria se impor. Mas quando você trabalha num negócio que tem concorrentes também de alto nível, você também tem que saber se vender. De novo, não estou falando em puxar o saco, estou falando em saber se vender. Eu tenho todos os pré-requisitos, quero ser promovido e não sei me vender. Eu posso dizer que isso já aconteceu comigo. Eu tinha há uns anos atrás, eu perdi uma oportunidade, porque eu tinha tudo: dedicação para aprender, performando demais com a equipe, era um outro nível já de direção. Disponibilidade, tudo. Eu não forçava a barra, mas eu esqueci de me aproximar e me mostrar mais para os que me promoveriam. Eu esqueci. Eu esqueci não. Eu achava que não era importante. Eu entendo que hoje isso é importante. Não basta eu estar ali, eu tenho que falar. Até porque quando não aconteceu a promoção na época, eu cheguei e falei. Depois que aconteceu, eu perguntei para o meu vice-presidente, né, por que eu não tinha sido promovido, se eu tinha mais resultado de uma pessoa que foi promovida na região, eu tinha muito mais resultado, eu tinha mais experiência, eu estava tão disponível quanto ele.
Ele falou, porque você simplesmente não se mostrou, você não me procurou. Ele me procurou por várias vezes, falando que queria ser promovido. Então, quando eu falo em vender, é isso, fale o que você quer. Eu quero uma promoção. Porque muitas vezes a empresa, no meio de muitos, ela não sabe se você quer, então você tem que falar, eu quero ser promovido. E não basta falar que quer, você tem que ser o cara. E naquele momento eu era o cara e mais do que o que foi promovido. Mas eu perdi a minha chance naquele momento. Depois a gente recupera, né? Me serviu de lição. Então, se você quer ser promovido, mostre, fale, né, não, simplesmente não demonstre qual eu queria ser, mas não falava. Então você tem que falar, eu quero ser promovido. Fale para os seus líderes, os que estão acima de você. Provavelmente, se você tiver todos os requisitos, a dedicação de aprender, ser um cara fera em vendas, tá buscando sempre seu aprimoramento profissional, se estar disponível, não forçar a barra, não ser o puxa-saco, e a empresa sentir um interesse legítimo em você em crescer, e você pedir, olha que você vai passar na frente de muitos aí. Porque talvez você está vendo como sendo visto como um grande profissional ali, mas né, tem outros se mostrando mais disponíveis que você, com mais vontade, talvez a empresa fala, quando tem muita oferta, você tem que falar, ó, eu quero, né? Nenhuma empresa vai criticar um profissional para falar, eu quero ser promovido. Então, dê conta do recado e mostre, ok? Então, eu tive uma falha. E qual que é a dica? Eu queria entregar aqui 3 rápidas dicas de como você aumentar suas vendas. De como que você pode aumentar suas vendas. Não estou falando em técnica. Aumentar, o que você tem que fazer, como você tem que agir. E, como consequência disso, escolher a possibilidade de ser promovido ou não. Primeiro, vença a você mesmo. Porque o seu maior inimigo, anote isso, tá? Vença você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo. Porque muitas vezes você está no campo de batalha, no campo de venda, você vê 5, 6 no meio de se destacando no meio de 20, de 30, e as dificuldades deles são as mesmas. E às vezes esse seja pode ter vários, mas esse pode ser com certeza um dos fatores que faz essas pessoas se destacarem. Eles vencem a eles mesmos, eles não estão perdendo para eles. E ao longo dos anos eu vi muitos vendedores perderem para eles mesmos, com muita competência, com nível intelectual alto, com muita bagagem, com muito currículo, com muito preparo. Mas a hora que você põe o cara ali no campo de batalha, ele começa a perder para ele mesmo, depois de um tempo. Outra coisa, para você crescer, é a sua meta pessoal. Escreva a sua meta profissional. Escreva ela. Escreva ela num papel. Eu gosto de escrever num papel. Lógico, você pode se planejar, fazer planilhas para entregar para a empresa, relatórios. Você pode colocar a sua meta pessoal além do que você escreveu. Vamos dar um exemplo. A sua meta mensal é 1.000, né? Fazer R$ 1.000 de vendas. Estou dando um número redondo aqui. Você coloca para você 1.500, 1.200. 1.200 são 20% a mais do que a meta da empresa. Muitas vezes é a empresa que estipulou a meta e muitas vezes você combinou junto com o seu gestor ali. Coloque 1.500. Seja audacioso, seja corajoso com você. E todo mês você busque atingir essa meta. Se você buscar sempre acreditar, porque fala, puxa, bati a meta da empresa, estou sossegado. Não, você tem que se sentir tranquilo quando você bate a sua meta. Talvez você não consiga 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6, 1 ano. Mas continue persistindo. Talvez lá 2 anos depois você consiga. 1 ano e meio depois você consiga. E depois que você começa a conseguir, meu amigo, ninguém te para. Você entra no círculo virtuoso. Então, escreva a sua meta num papel, ande com ela no bolso, deixe na sua mesa do trabalho,
deixe no seu carro, no carro da empresa que você trabalha, e olhe todos os dias para ela. Você sabe a meta da empresa, mas não olhe para aquela, olhe para a sua meta pessoal, que é essa meta que vai fazer a diferença, sabe aonde? Na sua vida. E o último ponto que eu entrego aqui, acredite em você. Eu sempre digo para profissionais, às vezes, quando estão com dificuldade, meu amigo, desculpe, se você não acredita em você, como que eu posso acreditar mais em você? Às vezes a gente faz algumas reuniões de negócios, né? De revisão de negócio, de vendas, de avaliação, de performance, e eu começo a mostrar todos os pontos bons que aquela pessoa tem. Porque normalmente nós temos mais pontos bons do que ruins, mas às vezes os ruins começam a sobressair na cabeça de cada um. E eu mostro para a pessoa, eu estou acreditando mais em você do que você. Então, a partir do momento que você começa realmente a acreditar em você mesmo, a ideia realmente é que você passe a crescer. Ah, isso aí acontece de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para o outro, cada um tem o seu tempo. Tem gente que dá um estalo e de um mês para o outro o cara começa a virar. Tem gente que dá um estalo e começa a virar em um semestre, em um ano. Respeite o processo. Respeite você. Não fique acomodado, mas sempre pense em crescer. Seja obstinado pelo crescimento. É isso que vai te levar ao crescimento de vendas, a aumentar as suas vendas. Ok? Espero que tenha sido útil tudo que eu falei aqui. Pense sempre em aumentar as suas vendas. Se for promovido, melhor ainda. Se for promovido, busque ajudar a sua equipe a aumentar as vendas. E se não for promovido, aumente constantemente as suas vendas, independentemente do que aconteça. Ok? Muito obrigado e um abraço.